Ela já tinha partido antes mesmo de fechar a porta. Enquanto ele sonhava com férias a dois, ela já arquitetava a fuga. Enquanto ele pensava em alianças e promessas eternas, ela baixava aplicativos de namoro e treinava mentalmente a vida de solteira. Para ele, o futuro ainda era um projeto compartilhado. Para ela, o presente já era um ensaio para a liberdade. Quando ele finalmente perceberia o que estava acontecendo, ela já estaria nos braços de outro como se nada tivesse sido arrancado dele. Isso não é um caso isolado, nem uma exceção cruel. É um padrão calculado, frio, matemático. Nos relacionamentos modernos, existe uma assimetria brutal. O homem é surpreendido pelo colapso. A mulher o administra como quem assina um contrato planejado há meses. O homem sofre a ruptura abrupta. A mulher executa uma transição cirúrgica, sem tropeços, sem nostalgia, quase como se nunca tivesse estado de fato presente até o fim. Ele é engolido pela devastação. Ela desliza suavemente para a próxima etapa. Não é acidente, nem destino. É resultado de uma dinâmica social onde uma das partes aprendeu a controlar a saída enquanto a outra ainda acredita em salvação pelo diálogo. Chamo isso de estratégia de saída silenciosa, uma tática invisível que começa muito antes do adeus declarado. A mulher se retira por dentro, se desapega emocionalmente, inicia um luto secreto, tudo enquanto continua ao lado dele, sorrindo nas fotos, planejando jantares e fingindo investir. É uma farsa que não nasce do ódio, mas da estratégia. Ao internalizar o fim, ela já chega no momento da ruptura curada, fortalecida, pronta. Ele, ao contrário, cai no abismo sem aviso, sangrando por dentro sem entender quando tudo desmoronou. Nesse processo, ela não apenas se protege, ela se posiciona, redefine sua aparência, amplia círculos sociais, cria novos interesses. O que parece crescimento pessoal muitas vezes é apenas o cenário sendo montado para a vida sem ele. É um disfarce delicado, mas eficiente. Hobbies, novos amigos, um novo corte de cabelo. Pequenos sinais que, para quem não enxerga, parecem triviais. Para ela, são peças de uma armadura, ferramentas para sair fortalecida enquanto ele ainda acredita que há futuro. E aqui está a crueldade elegante. O homem ainda acredita na negociação, no conserto, na tentativa de salvar. Mas ela já concluiu o processo dentro de si. A saída silenciosa não permite discussões, não abre espaço para resgates. Ela controla o tempo, o impacto e até mesmo a narrativa. Quando finalmente deixa claro que acabou, ele não tem sequer o direito de resposta. Já foi derrotado meses antes, quando não percebeu que a guerra sequer estava sendo travada. Essa assimetria que destrói o homem não é apenas emocional, é estratégica. Chamo isso de a matriz do controle de partida. Uma rede invisível de vantagens que permite às mulheres não só decidir quando o relacionamento acaba, mas também como e em quais circunstâncias. É como uma reestruturação de empresa. Os executivos planejam meses em silêncio, enquanto os funcionários descobrem o destino apenas no dia da demissão. Ele vive na ilusão do futuro compartilhado, enquanto ela já sincroniza sua saída com novas oportunidades, novos ciclos sociais, até mesmo estações do ano mais favoráveis. O segundo pilar dessa matriz é a assimetria da informação. Enquanto ele age com base em meias-verdades e ilusões, ela detém conhecimento total do jogo. Ele acredita que está investindo num projeto comum. Ela, em segredo, já direciona recursos para sua independência, constrói redes de apoio, assegura alternativas. É a diferença entre jogar um tabuleiro às cegas e enxergar cada peça antes da jogada. Nesse silêncio, ela continua extraindo os benefícios do relacionamento até o último instante, enquanto prepara uma aterrissagem suave para si mesma. E o controle não para aí. Existe também o domínio narrativo social. Quem inicia a saída, controla essa história. Ela molda a versão pública do término, as razões, as falhas dele, os motivos que justificam sua partida. Ele, por outro lado, fica preso na confusão, esmagado pela culpa ou pela dúvida. A sociedade acredita na narrativa dela porque foi ela quem arquitetou a versão oficial do colapso. Assim, a mulher sai não apenas emocionalmente ilesa, mas socialmente validada. O homem, ao contrário, sai marcado, desacreditado, muitas vezes sozinho. Mas talvez o golpe mais sofisticado seja o que chamo de gestão do portfólio de opcionalidade.
Mulheres raramente saltam no vazio. Mantêm em órbita alternativas discretas, homens que gravitam ao redor, sem ultrapassar o limite da infidelidade, mas sempre prontos para serem ativados, caso a transição exija. Colegas de trabalho, amigos próximos, conhecidos com diferentes estilos de vida, cada um se torna uma carta guardada no baralho. Quando o rompimento acontece, não há vácuo. Há apenas substituição. O que para ele é morte, para ela é continuidade. Esse sistema orbital garante às mulheres o que chamo de transição contínua. Enquanto o homem enfrenta noites solitárias, tentando juntar os cacos do que restou, ela já tem convites para sair, já marca encontros, já se reconstrói socialmente. Não é coincidência que muitas vezes, em questão de semanas, elas já estejam em novos relacionamentos. O luto já havia sido feito em segredo. O enterro emocional aconteceu enquanto ela ainda dizia "eu te amo". Existe um abismo invisível que separa homens e mulheres após um término, o que chamo de diferencial de tempo de recuperação. Enquanto ele está apenas começando a sangrar, ela já cicatrizou. Enquanto ele encara o vazio da ausência, ela já preencheu o espaço com novas presenças. Essa diferença não é pequena, é devastadora. A mulher processa meses antes, em silêncio. Quando parte, já está pronta para recomeçar. O homem, ao contrário, só então inicia a descida no inferno. Emocionalmente, esse descompasso é cruel. O homem tenta compreender o que aconteceu, repassando memórias, buscando respostas em detalhes banais, criando teorias em noites sem sono. Ela, por sua vez, já fez esse trabalho em segredo, em silêncio. O trauma dele começa quando o dela já terminou. Ele inicia a dor no mesmo instante em que ela experimenta a libertação. Essa defasagem transforma a mulher em sobrevivente fortalecida e o homem em cadáver emocional, enterrado vivo sob a própria ingenuidade. Socialmente, a diferença se multiplica. Ela mantém amigos, redes de apoio, braços que a acolhem e palavras que a validam. Ele perde até o círculo social, pois muitas vezes era conectado a ele apenas por meio dela. O que resta ao homem é o silêncio do isolamento, enquanto ela desfruta da continuidade, como se tivesse sido promovida a uma nova vida. É aqui que a sociedade se revela, legitima a dor feminina, mas ridiculariza o luto masculino. Ele sofre sozinho, ela sofre acompanhada e até celebrada. Fisicamente, o contraste é igualmente cruel. Durante o período secreto de preparação, ela cuida da aparência, emagrece, muda o cabelo, refina na estética. Quando retorna ao mercado, está no auge. Ele, em contrapartida, muitas vezes mergulha em estresse, descuido e autodestruição. Quando decide se levantar, descobre que já está atrasado. O tempo corroeu sua vitalidade, enquanto ela ressurge mais atraente do que nunca. O jogo é cruel porque, quando ele enfim se recompõe, ela já monopolizou as melhores opções. Esse gap de velocidade é uma das armas mais silenciosas e letais da dinâmica moderna. Quando o homem se vê pronto para voltar a viver, já é tarde demais. As opções foram tomadas, os cenários ocupados, as portas fechadas. A mulher atravessa a ponte antes que ele sequer saiba que existia um rio. E é justamente esse diferencial que explica a sensação esmagadora de injustiça que tantos homens carregam. Enquanto eles ainda estão presos no labirinto, elas já estão no próximo destino. Esse abismo de recuperação não termina quando o homem decide tentar novamente. É aí que ele descobre outra armadilha, o sistema de padrões femininos. Um mecanismo socialmente validado que cria o que chamo de gargalo da qualificação. Para entrar de novo no jogo, ele precisa cumprir múltiplos requisitos ao mesmo tempo: altura, status, renda, aparência, segurança emocional, como se cada porta exigisse uma chave diferente, e quase nenhuma delas estivesse ao alcance imediato. Enquanto isso, as mulheres são incentivadas a manter seus padrões cada vez mais altos. Nunca aceite menos do que você merece, repetem as mensagens culturais. A cada relacionamento vivido, novos filtros são adicionados. Se um parceiro falhou em determinado ponto, o próximo precisa ser melhor. A régua sobe, nunca desce. Isso significa que, para muitos homens, cada tentativa se torna ainda mais difícil do que a anterior. Para elas, a seletividade é um direito. Para eles, a seletividade é uma ofensa. Essa diferença se aprofunda porque o sistema pune de maneira desigual.
Quando uma mulher mantém expectativas rígidas, é vista como alguém que se valoriza. Quando um homem exige o mesmo, é acusado de ser imaturo, arrogante ou superficial. Essa assimetria reforça um mercado onde elas podem escolher com paciência e critério, enquanto eles são pressionados a aceitar o que aparecer ou a permanecer sozinhos. Esse cenário gera uma dinâmica cruel. Enquanto as mulheres desfrutam de um leque de opções e tempo para selecionar, os homens se veem competindo ferozmente por uma vaga escassa, lutando para serem dignos de atenção. O mercado se torna assimétrico, um campo de batalha desigual onde um lado joga com vantagem e o outro com desespero. É por isso que tantos homens, ao retornarem ao jogo, sentem que ele já está perdido antes mesmo de começar. No fundo, esse gargalo da qualificação é mais do que um filtro, é uma barreira estrutural. Ele transforma a experiência masculina pós-término em uma escalada íngreme, onde cada passo exige esforço redobrado. Enquanto isso, as mulheres, amparadas por redes sociais e narrativas culturais, sobem a escada rolante no sentido oposto, com o vento a favor, com a validação constante, com o poder de dizer não sem ser julgada. Chamo de matemática da rotatividade o mecanismo invisível que amplia ainda mais a vantagem feminina no jogo moderno dos relacionamentos. Funciona assim: quanto mais tentativas alguém tem, maiores as chances de encontrar compatibilidade. E quem detém a capacidade de girar a roda mais vezes, inevitavelmente, encontra resultados melhores. As mulheres, com sua velocidade de recuperação, com sua rede social de apoio e com sua estratégia de saída silenciosa, conseguem multiplicar essas tentativas muito mais do que os homens. Isso cria um efeito acumulativo devastador. A cada relacionamento encerrado, a mulher não apenas soma experiência, ela refina seus critérios, aprende a identificar padrões de incompatibilidade cedo, ajusta sua forma de negociar termos e aperfeiçoa sua habilidade de moldar dinâmicas a seu favor. Já o homem, após cada fracasso, se encontra mais desgastado, mais desconfiado, menos competitivo. Para ela, cada ciclo é aprendizado e fortalecimento. Para ele, cada ciclo é perda e desgaste. Esse desnível faz com que, ao longo de anos, a mulher tenha vivido de 60% a 70% mais tentativas de relacionamentos durante o mesmo período de tempo em que o homem mal conseguiu se recompor de 2 ou 3 términos devastadores. O volume de experiências dela se transforma em vantagem matemática. Mais portas abertas, mais experiências acumuladas, mais oportunidades de seleção. Ele, por outro lado, caminha com uma mochila cada vez mais pesada nas costas. E o mais cruel é o efeito de amplificação. Não se trata apenas de mais oportunidades, mas de oportunidades melhores. Quanto mais relacionamentos uma mulher atravessa, mais treinada fica para reconhecer atalhos, evitar armadilhas e ajustar seu posicionamento no mercado. É como se a cada nova jogada ela recebesse cartas melhores. Já o homem, sobrecarregado pelo passado, joga com mãos piores a cada rodada. O jogo, que já era desigual, se torna matematicamente impossível de vencer em igualdade. Essa matemática da rotatividade explica por que tantas mulheres acabam em relacionamentos que servem seus interesses de longo prazo, enquanto tantos homens permanecem presos em tentativas frustradas, repetições dolorosas e escolhas que não se alinham com seus objetivos. É a estatística transformada em destino. Quanto mais vezes ela cai e se levanta, mais perto está de vencer. Quanto mais vezes ele cai, mais difícil se torna levantar. O que diferencia a saída feminina da masculina não é apenas o planejamento, mas a frieza estratégica com que ela transforma um término em um degrau. Chamo isso de estratégia da transição perfeita. Enquanto o homem encara o fim como um acidente, uma explosão repentina que destrói seu mundo, a mulher enxerga como uma mudança de rota calculada, quase sempre preparada com antecedência. Para ela não é tragédia, é otimização. Essa transição raramente deixa lacunas. Existe um mecanismo invisível que chamo de arquitetura de sobreposição. Enquanto ainda recebe apoio emocional, financeiro ou social do parceiro atual, ela já constrói os alicerces da próxima etapa. Isso significa que, quando o adeus acontece, não existe queda no vazio. Existe uma ponte já erguida, pronta para ser atravessada. O que para ele é um precipício, para ela é continuidade. No campo social,
A vantagem é ainda mais evidente. Enquanto os homens costumam perder círculos inteiros de amizade, muitos dos quais orbitavam a vida da parceira, as mulheres expandem suas redes durante o processo. Elas mantêm as conexões antigas e acrescentam novas, garantindo que nunca caminhem sozinhas. O isolamento masculino contrasta com a abundância de braços que a acolhem. Ele perde terreno social, ela ganha território. Existe também a reinvenção da identidade. Para muitas mulheres, o fim de um relacionamento é narrado não como fracasso, mas como renascimento. Elas se apresentam como alguém que evoluiu, que agora busca crescimento pessoal, novas experiências, um estilo de vida melhor. Essa narrativa, além de protegê-las, ainda as torna mais atraentes aos olhos de novos parceiros. A dor é reciclada em charme, a perda é remodelada como libertação. Por fim, há os protocolos de substituição rápida. Esse detalhe é cirúrgico. A mulher consegue trocar um relacionamento por outro em questão de semanas, às vezes dias, minimizando ao máximo os períodos de solidão. O que parece insensibilidade é, na verdade, a culminação de toda essa engenharia oculta. Ela não cai porque já tinha outra escada sob os pés. O homem, por outro lado, tropeça no vazio e precisa aprender a andar de novo, sozinho, no escuro. No coração de toda essa assimetria existe um detalhe brutal: o desequilíbrio do investimento emocional. Homens e mulheres raramente investem na mesma intensidade, nem no mesmo tempo. O homem, quase sempre, mergulha primeiro, constrói sua identidade ao redor do relacionamento, projeta futuro, cria raízes emocionais profundas. A mulher, ao contrário, mantém uma margem de distância, avalia, calcula, observa. Enquanto ele ama como quem aposta tudo, ela ama como quem mantém reservas. Esse desequilíbrio significa que, quando o fim chega, o impacto não é distribuído igualmente. Para ele, é uma amputação. Ele perde não apenas a parceira, mas também a estrutura emocional que sustentava sua vida. Para ela, é apenas uma troca de cenário. O apego masculino é visceral, o apego feminino é estratégico. Por isso, a dor dele é mais aguda, mais prolongada, mais devastadora. Ele precisa reconstruir não só o coração, mas a própria identidade. E há uma ilusão cruel nesse processo. As mulheres, por serem mais expressivas emocionalmente, muitas vezes parecem mais envolvidas, mais dedicadas, mais apaixonadas. O homem, ingênuo, acredita que o investimento é equilibrado. Não percebe que no subterrâneo, ela mantém a flexibilidade necessária para sair sem ruir. Essa diferença de postura cria o que chamo de vulnerabilidade assimétrica. Ele depende do relacionamento para existir. Ela sobrevive a ele sem se despedaçar. Essa vulnerabilidade se revela no pós-término. Enquanto o homem caminha em meio às ruínas, tentando erguer do zero sua estrutura emocional, a mulher apenas transfere seus investimentos para novas situações. O que para ele é colapso, para ela é transição. A força dela não está em sentir mais, mas em sentir de maneira calculada. Ele ama com intensidade, ela ama com estratégia. E é justamente essa diferença que transforma a saída dela em um ato quase sempre irreversível. No fundo, esse desequilíbrio é o que explica o silêncio glacial com que tantas mulheres conseguem partir. O que para o homem parece insensibilidade é apenas o resultado de meses, às vezes anos, mantendo uma margem de segurança emocional. Ele cai porque construiu a casa no penhasco. Ela sobrevive porque nunca abandonou o bote salva-vidas. O amor masculino é dependência. O feminino, muitas vezes, é sobrevivência. No fim, o que parece apenas diferença de gênero é, na verdade, um abismo estrutural. As mulheres se movem amparadas por redes de apoio, narrativas sociais e estratégias invisíveis que tornam cada término uma transição quase indolor. Os homens, ao contrário, enfrentam o silêncio, o isolamento e a devastação emocional de quem nunca aprendeu a jogar esse jogo. Não é azar, não é destino, é arquitetura social e psicológica. A estratégia de saída silenciosa é a prova de que os relacionamentos modernos não acabam no mesmo dia para os dois. Para ela, o fim é planejado em silêncio. Para ele, o fim é uma bomba inesperada. O que o destrói não é apenas a perda, mas a descoberta tardia de que esteve sempre atrás no tabuleiro. Enquanto ele acreditava em futuro,
ela já organizava o pós-guerra. E talvez o ponto mais doloroso seja perceber que esse jogo raramente é consciente. Muitas vezes, a mulher não age por crueldade, mas por instinto de autopreservação. O problema é que, nesse processo, o homem é esmagado pelas engrenagens de uma máquina que ele sequer sabia estar em funcionamento. A tragédia dele é viver como se houvesse reciprocidade. A estratégia dela é partir como se nunca tivesse havido dependência. Por isso, compreender essa dinâmica não significa odiar mulheres ou desistir do amor. Significa abrir os olhos para a realidade nua e crua. Relacionamentos não são histórias de romance, mas arenas de poder, opções e estratégias ocultas. Quem ignora isso, paga com a própria sanidade. Quem enxerga, pode escolher jogar de outro jeito. No fim das contas, a questão que fica ecoando é simples e perturbadora. Você realmente está vivendo um amor ou apenas participando de um jogo em que a outra pessoa já sabe como e quando vai terminar? E se você chegou até aqui, é porque carrega algo que o mundo já tentou arrancar de você muitas vezes: a coragem de sentir. Num tempo em que todos correm para se distrair, você escolheu ficar. Num mundo onde a maioria foge do espelho, você decidiu encarar o que mora dentro. Isso diz muito sobre você, mais do que qualquer status, mais do que qualquer pose. Talvez você tenha vivido em silêncio o que ninguém nunca percebeu. Talvez já tenha engolido gritos só para não perder quem nunca te ouviu. Talvez tenha se quebrado por dentro só para manter de pé aquilo que te consumia. E mesmo assim, está aqui, presente, atento, vivo. E só por isso, você já é exceção. Aqui, você não precisa fingir força. Aqui, a vulnerabilidade não é fraqueza, é resistência. Porque neste abismo, a gente não se afasta da dor. A gente mergulha nela. E é justamente nesse mergulho que o despertar acontece. Entre as sombras, entre os silêncios, entre as partes de você que o mundo mandou calar. Então guarde isso. Você não está sozinho. E não há nada de errado em sentir demais, em pensar demais, em querer respostas num mundo que só oferece distrações. Isso não te torna fraco. Isso te torna perigoso. Porque gente que sente profundamente vê o que os outros não veem. E quem vê demais não se encaixa, mas também não se vende. Se algo que você ouviu hoje te tocou, não apague, não anestesie. Leve com você, porque talvez esse incômodo seja o início da sua libertação. E toda libertação começa assim, com uma verdade que machuca, mas que depois cura. E se esse vídeo mexeu com alguma parte sua, escuta isso com atenção. O próximo passo já existe, e ele está a um clique de distância. Deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Um livro, um conteúdo feito para quem já cansou de sobreviver e decidiu de uma vez por todas dominar a si mesmo. E esse passo só você pode dar. A escolha é sua. Eu estarei lá, esperando você. Até a próxima imersão.